Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim, né? Quando nós estamos ali na dependência do Senhor, tudo, exatamente tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Ele, né? E tudo trata de uma questão consciente, real, verdadeira, né? Nas nossas tratativas com os nossos próximos, na nossa consciência em relação às nossas intenções. Então Deus sonda essas mentes e sonda também esses corações, esquadrinhando para que haja ali algo que o agrade, né? Pelo menos nós nos esforçamos o máximo para que isso aconteça, agindo de forma adequada para que agrade a Deus. Consequentemente, estaremos também diante dos homens fazendo o que é correto. Amém? Hoje nós vamos ler uma palavra que está em 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, tá? Então tem a ver com o pouco que eu estou falando aqui, né, até esse momento. E antes de começar a ler a palavra, meu nome é Maria Elza, né? Eu tenho gravado vídeos às terças-feiras com a palavra do Senhor, né? A santa e pura palavra do Senhor, haja vista que é como Isaías disse, né? Ele falou, meu Deus, a tua palavra é tão pura. E ele disse, com brasas do altar toque em meus lábios, eis-me aqui, né? Então, com brasas do altar do Senhor, toque em meus lábios, eis-me aqui. Porque capacidade eu não tenho, mas em nome do Senhor Jesus, Ele nos capacita, Ele me capacita para que através da palavra dEle, algo aconteça na tua mente, para que por intermédio do Espírito Santo, seja criada aí o desejo de ler a palavra, de conhecer mais a Deus, né? Porque quando nós conhecemos a Deus, não significa que você vai transformar a sua vida material ou sentimental ou até pessoal. Não necessariamente, são acréscimos que serão acrescidos na medida em que você busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, que significa buscar a Deus e fazer o que é bem para o próximo, agir corretamente, não trapaceando, não esquematizando, não querendo ter a vantagem de situações, vivendo uma vida real, sem encenações, porque a vida não é um palco de teatro, a vida é real e uma realidade bastante dura. Então as pessoas que querem se esquivar dessa realidade, né, contracenando personagens, vai viver eternamente assim, eu digo eternamente, porque a partir do momento que você fecha os seus olhos nessa condição, fecha os seus olhos no sentido da morte física, você vai viver continuamente esta vida que você alimentou, vivenciou, construiu e esquematizou aqui na Terra. Então não tem segredo no sentido de servir a Deus com a sua vida em um culto racional. Culto racional significa exatamente isso. Ser real, verdadeiro, agir com honestidade e com uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. Amém? Então nós vamos ler aqui a palavra que está em... E na verdade, isso não se trata de perfeição, porque ninguém é perfeito, mas trata-se de mentalidade. Quando você tem essa mentalidade incutida dentro de você, por intermédio da palavra, você age assim. Não significa que sejamos perfeitos, mas você já tem uma mente delineada, uma mente definida. Então você vai renunciar o que é contrário a todas essas questões. Entende? Então se você tem essa mente já definida, ela fica formatada, que não há nenhum impedimento que faça com que você haja diferente, a não ser que você realmente não renuncie à sua carne, os seus sentimentos ruins, as suas emoções negativas em querer prejudicar o seu próximo. Mas aí é uma decisão absolutamente, estritamente individual. Por isso que a salvação é individual, porque a consciência é única. Ela é minha, ela é sua, cada um tem a sua. Eu não tenho como interferir na sua consciência e muito menos você na minha. Então quer dizer, a consciência é única, assim como nós somos únicos para Deus. Amém? Então a palavra que está em 2 Timóteo
capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Vamos à palavra. Deves saber isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, caluniadores, intemperantes, sem afeto natural, irreconciliáveis, cruéis, aborrecedores do bem, traidores, impetuosos, arrogantes, mais amantes dos deleites do que de Deus, que têm aparência de piedade, mas negarão a eficácia dela. Afaste-te desses também. Amém? Então, nós estamos vivendo esse tempo atualmente. Quer dizer, é o início dessa situação aqui que está na palavra do Senhor, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E essa carta aos Timóteos, que Paulo escreve, na verdade, é exatamente o que nós estamos vivenciando dentro das instituições. Porque todas as cartas endereçadas às igrejas, elas tratam-se exatamente das pessoas que estão dentro das igrejas, obviamente, né? Porque quem está fora da igreja, que não conhece a palavra, e da igreja eu digo aqui instituição, e quem não é a igreja de Cristo, que na verdade é uma outra situação que faz parte do corpo de Cristo, que você pode ser uma igreja dentro de uma instituição. Ok? Então você frequenta uma determinada instituição, uma determinada denominação, você faz parte dessa congregação, né? No sentido de comungar ali da mesma fé, mas necessariamente você muitas vezes não é corpo de Cristo, você não faz parte do corpo de Cristo. E as suas atitudes mostram que você não faz parte do corpo de Cristo, você só faz parte de uma instituição. Você só faz a obra de Deus e não para Deus. Para serem vistos, porque é como está escrito na palavra. Serão o quê? Caluniadores, viverão de aparência e viverão para os seus deleites. Para aparecer, para afagar o seu ego, né? Então, esses tempos difíceis que nós estamos vivendo é a predominância do espírito do anticristo, que tem aparência de piedade, mas negam a eficácia delas. Por quê? Porque obedecem a homens e não a Deus. Então, quando você faz parte de uma instituição, você depende financeiramente daquela instituição, você depende egocentricamente daquela instituição, porque um cargo, uma posição, um uniforme, um título afaga o teu ego. Então, para que você permaneça nessa situação, você aceita qualquer tipo de proposta do homem. É como está escrito na palavra, melhor obedecer a Deus do que a homens. Só que necessariamente as pessoas que fazem parte de uma instituição, elas não obedecem a Deus. Elas obedecem a homens. No sentido de que a ordem que lhe for dada serão cumpridas. Por quê? Porque ela quer agradar ao homem e não a Deus. Mesmo que aquilo vá de encontro, não é ao encontro, porque de encontro é contra. Mesmo que aquilo vá de encontro às suas convicções, à sua própria fé, os seus valores, a sua moral, a sua conduta. Mesmo que isso vá de encontro, ou seja, contra os seus valores morais, você obedece ao homem, fazendo o que é errado. Por quê? Porque você não depende de Deus. Você depende do salário que você recebe, você depende do cargo que você ocupa, você depende da posição que lhe é ali contado. Então essas pessoas não fazem parte do corpo de Cristo. Porque se fizessem, elas renunciariam à carne, ou seja, à maldade. Porque a natureza humana, ela é má. E essa renúncia que nós fazemos é exatamente isso. Renunciar à natureza má, à natureza malvada que pulsa dentro de qualquer ser humano. Mas que a partir do momento que há uma conversão, ou seja, uma mudança de caminho, você vai renunciar a esta sua natureza carnal, maligna. Por quê? Porque a partir do momento que você se converte, você vai seguir um único caminho, que é o do bem, que é do fazer o bem.
Porque a essência do Evangelho de Cristo é o amor. E esse amor, ele é racional, é um amor que ama a alma do ser humano. Não é um amor sentimental que vai passar a mão na cabeça desse ser humano ou aprovar ou mimar tudo aquilo que ele faz. Não, porque o Senhor Jesus, ele veio para nos exortar. A palavra dele nos exorta e nos coloca no caminho dele, que é único. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não há outro além dele. Entende? Então, quando você não é convertida, e aqui não é uma questão de religiosidade, não é nada disso. Isso aí são doutrinas religiosas que fazem com que você fique ali cego espiritualmente. Então, dentro da instituição, você chora, você canta louvores, todo aquele esquema montado para quebrantar o seu coração emocionalmente. E ali você se preenche temporariamente da presença de Deus, só que por emoções boas. Sim, sem dúvida nenhuma, porque ouvir uma canção que fala do amor de Cristo é uma emoção boa. Mas servir a Deus não pauta de emoções, se pauta de racionalidade. E a racionalidade está em obedecer a Deus, que consiste em fazer o bem. O bem. É tão difícil as pessoas entenderem isso. E as pessoas que estão dentro da igreja, elas não conseguem entender isto. Por quê? Porque elas estão sob um guarda-chuva, digamos assim, sabe aquele guarda-chuva esquematizado que a gente fala na questão da administração? Um guarda-chuva que ali são ali derivações, né? Como que diz ali no arquétipo administrativo ou na questão de você delinear ali quem são as pessoas que fazem parte, que estão sob esse guarda-chuva, que é a grande instituição. Então, são ali os cargos, a hierarquia, né? Então, se ramifica, e aí é qualquer instituição, eu não estou falando de nenhuma especificamente, todas elas possuem essa ramificação, no caso de títulos, né? De cargos. E aí, o que acontece? Essas pessoas, a princípio, elas chegam, né, nesse patamar, supostamente conhecendo a Deus, né? Supostamente. Então, elas acabam ali dentro dessas instituições não obedecendo a esse Deus que elas apregoam. Elas acabam obedecendo à hierarquia ou à liderança evangélica, ou à liderança ali daquela instituição, né? Que mesmo que seja uma liderança que faça o mal, que queira prejudicar as pessoas, aqui, no caso, com aparência de piedade, eles acabam obedecendo. Por quê? Porque obedecem a homens e não a Deus. Porque quando você conhece a Deus, você obedece à palavra dele. Você obedece à palavra dele, que é fazer o bem. Que é fazer o bem, independente de qualquer coisa. Então eu não vou prejudicar o meu próximo, porque eu tenho a consciência de que aquele meu ato de prejudicar vai me auto-prejudicar. Então não é uma questão de boazinha, de coitadinha, de ai, ela é tão boazinha. Não. É uma questão de racionalidade. Porque a palavra de Deus nos faz sermos racionais e pensar, usar a cabeça. Por quê? Porque na medida que eu prejudico uma pessoa, e seja de qualquer forma, aquilo inevitavelmente vai voltar para mim. Se eu planto essa semente, eu não vou colher no dia seguinte. E muitas vezes a pessoa até esquece que plantou essa semente, mas a vida dela está uma desgraça total, espiritualmente. E muitas vezes até materialmente ou sentimentalmente ou nos seus relacionamentos pessoais. Por quê? Porque a pessoa está fazendo mal para o outro. Então, a pessoa, ela tem consciência de fazer o mal, mas ela não tem consciência de que aquilo vai voltar para ela. Porque essa consciência só Deus nos dá. Por isso a renúncia. Entende?
Então, é importante o quê? É importante você meditar na palavra de Deus para que ele construa, para que ele formate esta consciência em você. A consciência de que fazer o bem, eu estou fazendo o bem para mim mesmo. Porque na medida que eu me amo, por intermédio do amor de Cristo, porque eu amo a ele primeiro, porque ele me deu essa condição de me amar, então, consequentemente, eu não vou prejudicar o meu próximo. Porque no ato de eu prejudicar, está ali denotando uma questão. Primeiro, eu não amo a Deus. Segundo, eu não me amo. E terceiro, eu vou fazer o mal sim. Por quê? Porque eu não me amo. Então aquele mal vai voltar para mim. Então você realmente não tem a consciência que vem de Cristo de negar, de renunciar essa natureza carnal e maligna que leva o ser humano à perdição. Total. Tanto no aspecto principalmente espiritual. Principalmente espiritual. Porque aí ele perde a consciência total de absolutamente tudo. E um abismo chama outro abismo. Então, meus caros, eu deixo aqui essa palavra. Leia 2 Timóteo, que fala sobre o caráter e a conduta dos homens nos últimos dias. Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Então, se converta. Se converter não é apenas mudar a direção, mas seguir essa direção. Independente de qualquer coisa. Amém? Então eu deixo aqui esta palavra para que nós possamos refletir sobre ela e, acima de tudo, praticar. E a prática da palavra é renunciar o teu ego, renunciar a sua natureza carnal maligna. Isto é renúncia. Amém? Então eu deixo aqui esta palavra e agradeço a atenção de todos. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.